Oi, queridas e queridos, hoje eu gostaria de fazer esse trabalho, que nessa aula eu vou emendar os quadradinhos, porque na aula anterior eu fiz o quadradinho com vocês, eu trabalhei um desses quadradinhos, então eu vou colocar lá embaixo para vocês na descrição, aonde nós já trabalhamos ele. Esse aqui, que eu coloquei 4, eu fiz aqui com vocês usando o barbante número 4. Também trabalhei esse aqui, com uma linha bem fina. A minha linha é 50 gramas, 170 metros, e usei uma agulha 1 milímetro. Então, ele ficou assim. Eu fiz esse, desse jeito, eu coloquei na primeira fila os 3 quadrados, na segunda eu coloquei 4 quadrados, na terceira 4 quadrados e na quarta 3 quadrados. Então, ele ficou com esse formato. Eu vou colocar para vocês o desenho aonde mostra como ter as emendas para ficar desse jeito o trabalho. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu preciso já de um quadradinho como esse. Como eu já fiz ele, eu vou colocar lá embaixo para vocês na descrição, aonde tem a aula dele. Vou também colocar ali em cima. Então, eu vou lá, vou fazer ele, vou cortar, arrematar e deixar ele esperando. E depois eu também já vou começar a fazer um segundo, mas esse segundo eu vou trabalhar ele até acabar a penúltima carreira. Quando eu acabei a penúltima carreira, eu volto aqui para continuar juntas, porque nós vamos emendar esse nesse outro. Então, agora, vou começar a minha última carreira. Em todos os meus quadradinhos, antes de começar a emendar eles, eu tenho que chegar aqui, onde eu tenho o meu primeiro ângulo com o meu trabalho. Então, eu vou fazer isso com vocês, eu vou trabalhar esse lado até chegar aqui no meu ângulo, porque só aqui eu vou começar a emendar no outro. Então, eu faço como eu fiz naquele outro. Eu vou aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, vou lá na primeira delas e trabalho um ponto baixíssimo. Vou na segunda e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o ponto baixo e trabalho nele um ponto baixíssimo. Cheguei aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, vou lá na primeira delas e trabalho um ponto baixíssimo. Vou na segunda e faço um ponto baixíssimo. Então, daqui agora, eu vou começar a minha próxima carreira. Então, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer outras 3 correntinhas para fazer o meu picô. Então, aqui no começo, eu fico com 6 correntinhas. Então, agora eu vou aqui, conto 1, 2, vou na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Então, assim, eu tenho aqui o meu primeiro picô. Agora, eu vou fazer o outro picô. Eu trabalho 3 correntinhas, vou lá na minha primeira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu tenho o meu segundo picô. Agora que eu já tenho os 2 picôs, eu volto aqui no mesmo espaço das 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com um ponto alto, 2 picôs e um ponto alto, tudo no mesmo espaço das 5 correntinhas. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou aqui no próximo espaço de 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou no próximo espaço de 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um picô. Vou trabalhar o segundo picô, então, eu faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu já tenho o meu segundo picô.
Agora, eu volto aqui no mesmo espaço das 5 correntinhas e trabalho ali um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou no espaço das 3 correntinhas e trabalho ali um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vou pular os meus 3 pontos altos. Assim, eu vou chegar aqui onde eu tenho as 2 correntinhas que fica no meu ângulo. Eu vou ali e vou trabalhar um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um picô. Agora, eu volto aqui nas minhas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um outro picô. Volto aqui nas 2 correntinhas e faço um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu tenho um outro picô. Agora, eu volto aqui nas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 4 pontos altos, separados da 3 picô. Então, desse jeito, eu acabei esse ladinho. Agora, eu vou trabalhar esse outro lado. Então, agora eu vou unir esse quadradinho, porque eu vou trabalhar esse ladinho, e nesse lado eu já vou começar a unir no outro quadrado. Então, depois que eu fiz aqui os 4 pontos altos, separados da 3 picôs, eu pego o meu outro quadradinho, aqui do lado direito dele, onde eu tenho o ângulo do lado direito, eu tenho o primeiro picô, o segundo, o terceiro, e aqui eu tenho o quarto. É nesse quarto picô que eu vou emendar ele agora aqui. Então, eu faço assim. Depois que eu fiz o quarto ponto alto do meu ângulo, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha, porque a segunda correntinha, pra mim, é o ponto baixíssimo que eu vou fazer agora. Então, agora eu pego aqui o meu outro quadradinho, fazendo atenção que fique avesso com avesso, assim. Vou entrar aqui no quarto picôzinho, eu entro com a minha agulha do avesso pro lado direito e trabalho ali um ponto baixíssimo. Que pra mim, esse ponto baixíssimo é como se fosse a segunda correntinha. E vou trabalhar uma correntinha. Então, agora que eu tenho ali, eu volto aqui na minha primeira correntinha, aquela que eu trabalhei depois do meu ponto alto, vou entrar nela e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, assim ficou o meu picô unido com outro picô do outro lado. Agora, eu volto aqui no meu ângulo daquele quadradinho que eu estou trabalhando, vou lá nas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou unir aqui, onde eu tenho o meu último picô, porque nele eu ainda não uni. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou lá no meu último picô, entrando com a minha agulha de trás para frente, do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e volto aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho ali um ponto baixíssimo. Então, assim, ficou unido ali o segundo picô. Agora, eu volto aqui nas minhas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, assim, esse meu ângulo já está unido no outro quadradinho. Está assim. Então, eu continuo. Faço 2 correntinhas,
pulo os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou aqui no espaço das próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, agora aqui, eu vou unir o meu picô, aqui é onde eu encontro o primeiro picô do outro quadradinho, que ainda não foi trabalhado. O primeiro picô do lado direito, por isso é esse, eu vou unir nesse daqui. Então, eu trabalho uma correntinha, vou lá no meu picôzinho, vou aqui no primeiro deles, entro nele do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu ponto alto. Eu entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, ficou ali o meu picôzinho já desse outro lado. Agora, eu tenho que unir o outro picô. Então, eu faço uma correntinha, que essa pra mim é minha primeira correntinha. Vou lá no meu picôzinho, no segundo, sempre entrando com a minha agulha do lado do avesso pro lado direito. E trabalho ali um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma outra correntinha. Vou voltar aqui naquela minha primeira correntinha, que é essa, que fica logo depois do meu picô aqui. Entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, o segundo picô já ficou unido. Volto aqui no quadradinho que eu estou trabalhando, no espaço das mesmas 5 correntinhas onde eu já trabalhei um ponto alto e trabalho um outro ponto alto. Então, ficou assim. Então, agora eu continuo, eu faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou aqui no próximo espaço das 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo e vou aqui no próximo espaço das 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, agora, eu vou unir aqui, onde eu encontro o próximo picô, que é esse. É sempre o primeiro picô do lado direito, onde não foi ainda trabalhado, que é esse aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, entro lá no próximo picôzinho, que é esse. Entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, que essa é a minha primeira correntinha. Vou lá no meu segundo picôzinho, entro nele sempre do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e volto aqui, aonde eu tenho a minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu picô. Entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu já uni ali no segundo picô. Agora, eu volto aqui no quadradinho que eu estou trabalhando, vou lá no espaço das 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já trabalhei o ponto alto, e trabalho um outro ponto alto. Então, meu trabalho, por agora, está assim. Aqui, eu vou fazer agora só uma correntinha. Eu faço uma correntinha e vou pular o ponto baixo, as 2 correntinhas, o ponto baixo, as outras 2 correntinhas, o ponto baixo e vou aqui, aonde eu tenho as próximas 5 correntinhas, no espaço delas, e vou trabalhar ali um ponto alto. Agora, eu vou unir sempre aqui onde eu tenho o próximo picô, que é esse, o primeiro picô do lado direito, aonde ainda não foi trabalhado.
e eu vou trabalhar nele. Então, antes eu faço uma correntinha, vou lá no meu picozinho, que é esse, entro nele sempre do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou voltar aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela sempre que fica depois do meu ponto alto. Entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu trabalho uma outra correntinha, essa é a minha primeira correntinha. Vou lá no segundo picozinho, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu picozinho, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Agora eu volto aqui no mesmo espaço das 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, assim, já ficou unido ali. Agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou aqui no espaço das próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou no próximo espaço das 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, vou lá no próximo picô, que ainda não foi trabalhado, aquele que fica do lado direito, então é esse aqui. E vou entrar nele do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, essa é a minha primeira correntinha. Agora eu vou lá no próximo picô, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu primeiro picô, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui nas minhas 5 correntinhas do outro quadradinho, que é onde eu já trabalhei o ponto alto nele, e vou trabalhar um outro ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou aqui no espaço das próximas 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos e chego aqui nas 2 correntinhas que fica no outro ângulo. Vou ali dentro e trabalho um ponto alto. Então, agora, aqui nesse ângulo, que o meu trabalho está assim, eu vou unir aqui aonde eu encontro o primeiro picozinho, que fica do lado direito do meu ângulo. Então, eu vou unir primeiro aqui no meu primeiro picozinho e depois aqui no meu segundo. Então, eu faço assim, eu faço uma correntinha. Vou ali no meu ângulo onde eu encontro o meu primeiro picô, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou voltar aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas minhas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha e vou entrar ali onde eu tenho o próximo picô, que é o segundo picô, esse aqui. Entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas minhas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu já acabei de unir esse lado nesse outro, ele ficou assim.
Então, agora eu vou acabar aqui de fazer o meu ângulo. Então, eu faço 3 correntinhas. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas minhas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Trabalho outras 3 correntinhas. Vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas 2 correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu acabei aqui de fazer o meu ângulo. Tenho sempre os 6 pontos altos separados das 5 picôs. Desses 2 já foram unidos nesse outro. Então, agora eu vou trabalhar normalmente o meu quadradinho, do mesmo jeito que eu fiz nesse, até acabar a minha carreira. Eu continuo, eu trabalho até acabar a minha carreira, corto meu fio, arremato, já começo a trabalhar o meu terceiro quadradinho, porque depois eu volto para colocar ele aqui embaixo. Então, vamos lá, acabamos esse, começamos o terceiro e depois voltamos. Acabei de fazer o meu quadradinho, as outras partes, do mesmo jeito que eu tinha trabalhado esse primeiro. Acabei a carreira, fui lá, cortei o meu fio e arrematei. Já fui lá e comecei a trabalhar o meu terceiro quadradinho, que é esse. Eu trabalhei ele até começar a última carreira. Eu comecei a minha última carreira aqui e trabalhei essa parte até chegar no primeiro ângulo. Quando eu cheguei no primeiro ângulo, eu trabalhei os 4 pontos altos separados da picô. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto alto, eu picô. O segundo, eu picô. O terceiro, o picô, e o quarto. Agora, daqui, depois do quarto ponto alto, eu vou começar a emendar esse quadradinho nesse aqui. Porque eu vou emendar nesse que tá do lado esquerdo dos dois. Então, eu vou deixar aquele do lado direito para depois, e agora eu vou fazer esse aqui do lado esquerdo. Então, eu vou aqui no ângulo que fica do lado direito do quadradinho, que é próprio esse ângulo, e vou emendar ele aqui. Então, depois que eu fiz o quarto ponto alto, eu trabalho uma correntinha. Vou colocar esse trabalho com esse avesso com avesso, assim. Vou aqui no ângulo do quadradinho que já está emendado, que é esse. Vou pular um picô do ângulo sem trabalhar, vou naquele depois, que é o penúltimo picô. E vou entrar com a minha agulha do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e volto aqui, onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um picô emendando no outro picô. Agora, eu volto aqui nas correntinhas que eu tenho no meu ângulo e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou emendar aqui onde eu tenho o último picô. Então, eu faço uma correntinha, vou lá no meu picôzinho, que é o último picô do meu ângulo, entro nele do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui na primeira correntinha que eu trabalhei, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu já fiquei com o meu ângulo, que é esse, emendado nesse outro. Então, agora eu vou continuar aqui, fazendo a mesma coisa que eu fiz desse ladinho. Eu faço 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto.
Agora, eu faço uma correntinha e vou lá no outro quadradinho que já está pronto, aquele que já está emendado. Vou no próximo picô, que é esse. Sempre colocando meu trabalho avesso com avesso. Entro no próximo picô que eu encontro, que é esse. Entro com a minha agulha do lado do avesso pro lado do direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu ainda tenho que fazer um outro picô nesse segundo picô do quadradinho pronto. Então, eu faço uma correntinha, essa é a primeira correntinha. Vou lá no próximo picô, entro sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do primeiro picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas 5 correntinhas, que eu já tenho um ponto alto nelas, e trabalho um outro ponto alto. Então, assim, já ficou lá o meu trabalho. Então, eu vou continuar, eu faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou no próximo picôzinho que eu tenho lá no outro quadrado. Então, o próximo picô que eu tenho é esse aqui. Então, eu vou entrar nele, sempre do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha, volto aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz o meu picô, emendando no outro picô. Agora, eu tenho que emendar também aqui no segundo picô. Então, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha, entro lá no próximo picô, sempre do avesso, pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha, e vou voltar aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu picô, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já trabalhei o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, já ficou assim. Agora, aqui, eu vou trabalhar só uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha, vou pular o ponto baixo, as 2 correntinhas, o ponto baixo, as outras 2 correntinhas, o ponto baixo, e vou aqui onde eu encontro as outras 5 correntinhas, no espaço delas, e trabalho ali um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, vou lá no próximo picôzinho que eu encontro do quadradinho que já está emendado, que é esse aqui. Entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha, vou lá minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do ponto alto, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu já emendei esse picô. Agora, eu vou emendar lá no outro picô. Então, eu faço uma correntinha, entro no próximo picô, sempre do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar na minha primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já trabalhei o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, ficou assim. Então, agora eu faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas,
Pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha e vou lá no quadradinho que já está pronto. Vou no próximo picô que eu encontro, que é esse, e trabalho nele um ponto baixíssimo, sempre entrando do avesso pro lado direito. Faço uma correntinha. Agora eu volto aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu vou ter que unir também aqui no meu segundo picô, então eu faço uma correntinha, que essa é a minha primeira correntinha. Agora eu vou lá onde eu tenho o próximo picô, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou voltar aqui, aonde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica logo depois do meu picô. Entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu vou voltar aqui, onde eu tenho as 5 correntinhas, que eu já trabalhei nelas um ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, ficou assim. Agora eu faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou nas 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo, faço 2 correntinhas, vou pular os 3 pontos altos e chego aqui aonde eu tenho já as correntinhas do meu ângulo. Agora eu vou aqui nas minhas correntinhas e trabalho um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou lá no quadradinho que já está pronto. Eu vou aqui onde eu tenho o ângulo do meu quadradinho e aqui eu vou onde eu encontro aqui o primeiro picô, que é o primeiro picô que fica aqui do lado direito, que é esse. Eu vou entrar nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora eu volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que eu trabalhei depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas minhas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha. Agora eu vou no próximo picô do quadradinho que está pronto, que é esse, é o segundo picô que eu tenho. Entro nele sempre do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora eu vou aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu já acabei de emendar esse quadradinho nesse quadrado que eu tenho aqui. Então, agora eu vou só acabar de fazer esse meu ângulo. Então, eu faço 3 correntinhas. Vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um picôzinho. Agora, eu volto aqui, onde eu tenho as correntinhas do meu ângulo, e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas. Vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui, onde eu tenho as correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu acabei aqui de fazer o meu ângulo. Agora, eu vou trabalhar aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui no meu primeiro quadradinho. Então, eu faço as minhas 2 correntinhas. Pulo os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo.
Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora eu faço 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo, assim eu fiz um picô. Faço outras 3 correntinhas, vou aqui na primeira correntinha delas e trabalho um ponto baixíssimo. Assim eu fiz um outro picô. Volto nas minhas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Continuo, faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas, trabalho um ponto alto, faço os 2 picôs e assim eu continuo trabalhando aqui normalmente, todo o meu quadradinho até acabar a carreira. Corto o meu fio e arremato, porque depois a gente volta aqui com o 4º quadradinho, onde nós vamos emendar desse lado e também desse. Então, eu vou acabar esse quadradinho, vou cortar e vou arrematar e depois eu volto para emendar aqui. Então, eu já acabei de fazer o meu 3º quadradinho, até aqui, que é onde eu acabei a minha última carreira. Cortei o meu fio e arrematei. Então, assim, aqui eu já tenho os 3 emendados. Então, eu fui lá e trabalhei também o meu 4º quadradinho, que é esse, e eu trabalhei ele até começar a última carreira e chegar aqui no primeiro ângulo. No primeiro ângulo, eu trabalhei os meus 4 pontos altos, separados da 3 picôs. Então, eu tenho o primeiro ponto alto e picô, segundo ponto alto, picô, terceiro ponto alto, picô e o 4º ponto alto. Então, agora eu vou começar a emendar esse aqui, nesse quadradinho, que é aquele que fica do lado direito. Eu vou começar a emendar ele aqui, do lado direito do meu quadradinho. Então, eu trabalho uma correntinha, vou lá no meu quadradinho e vou colocar avesso com avesso. Aqui no meu ângulo, eu tenho o primeiro picô, que é aquele que fica do lado direito, tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou aqui no 4º picô, que é o penúltimo, e vou emendar próprio nele. Então, eu vou entrar com a minha agulha nele, do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as 2 correntinhas do meu ângulo, do quadradinho que eu estou trabalhando, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou no meu próximo picôzinho, que é esse, que é o último, entro nele e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas minhas correntinhas, que é do quadradinho que eu estou trabalhando, e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu emendei aqui o meu ângulo. Eu estou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz aqui e também aqui desse lado. Então, agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Passo 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas 5 correntinhas e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou lá no quadradinho que já está pronto. Eu vou onde eu tenho o primeiro picô, que é esse. Vou sempre colocar avesso com avesso. Entro no meu picô do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha, vou aqui na minha primeira correntinha,
que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha. Vou no meu próximo picôzinho, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto lá na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu picôzinho, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas mesmas 5 correntinhas onde eu já trabalhei o ponto alto e faço um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou emendar aqui onde eu tenho o próximo picô, que é esse. Então, eu faço uma correntinha, vou lá no quadradinho pronto, sempre com avesso, vou no próximo picôzinho, que é esse, e trabalho nele um ponto baixíssimo. Então, eu entro sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou emendar ali onde eu tenho o próximo picô. Então, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha. Entro lá no meu picôzinho, sempre do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu volto ali na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um outro ponto alto. Então, assim, já ficou ali emendado aqui. Agora, eu vou fazer só uma correntinha, porque eu cheguei no meio do meu quadradinho. Então, eu trabalho uma correntinha e pulo o ponto baixo, as 2 correntinhas, o ponto baixo, as outras 2 correntinhas, o ponto baixo, e vou aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, e vou trabalhar ali um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou aqui onde eu tenho o próximo picôzinho, que é esse aqui. Então, eu vou nele sempre entrando do avesso pro lado direito com a minha agulha e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui no meu outro picô, então, eu faço uma correntinha, vou lá no segundo picô, entro nele do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois que eu fechei o picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas minhas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou lá no outro quadradinho, onde eu tenho o próximo picôzinho, que é esse aqui. Vou entrar nele sempre do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo.
Faço uma correntinha e volto aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha. Entro no próximo picô, sempre do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu vou naquela correntinha que eu chamei a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Passo 2 correntinhas, pulo os meus 3 pontos altos e chego aqui onde eu tenho as correntinhas que fica no meu ângulo. Vou ali e trabalho um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha e vou lá no primeiro picô que eu tenho no meu ângulo, que é esse aqui. Vou aqui no primeiro picô que eu encontro do meu ângulo, entro nele sempre do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu volto aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui no meu ângulo do quadradinho que eu estou trabalhando, onde eu tenho as minhas correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, vou no meu próximo picôzinho, entro nele do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que tem depois do ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui onde eu tenho as minhas correntinhas do quadradinho que eu estou trabalhando e faço um ponto alto. Então, assim, aqui, eu já emendei esse ladinho nesse quadrado. Agora, eu vou ter que emendar desse lado aqui, nesse quadrado que tem desse aqui. Então, eu faço assim. Eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Então, assim, eu fiz um picôzinho. Esse picôzinho não fica emendado em nenhum outro, fica ali sozinho. Agora, eu volto aqui nas correntinhas do quadradinho que eu estou trabalhando e faço um ponto alto. Vou agora trabalhar uma correntinha. E vou aqui no meu quadradinho do outro lado, que eu vou trabalhar desse lado, então eu vou agora aqui, aonde eu encontro o meu picô, porque aqui eu tenho. No ângulo desse quadradinho, eu ainda tenho 3 picôs. Eu vou pular esse primeiro e vou aqui no segundo, que é o penúltimo deles. Entro nele sempre do avesso pro lado direito. E trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha. Vou voltar aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto. E trabalho nela um ponto baixíssimo. Então, ficou ali emendado. Agora, eu volto aqui nas correntinhas do quadradinho que eu estou trabalhando e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, vou lá no meu próximo picôzinho do ângulo do quadradinho que está pronto, é o último picô do ângulo. Entro nele do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo.
Volto aqui no ângulo onde eu tenho as correntinhas e trabalho um ponto alto. Assim, eu já fiz o meu ângulo emendando no outro. E ficou assim. Agora, eu continuo aqui normalmente. Eu faço 2 correntinhas. Vou pular os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha e vou no próximo picozinho que eu tenho aqui no outro quadradinho, que é esse aqui. Vou entrar nele sempre do meu lado do avesso pro lado direito e vou trabalhar ali um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Então, eu já fiz nesse primeiro picô. Agora, eu vou fazer lá no segundo. Então, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha. Entro no segundo picô, sempre do lado do avesso, pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto ó, picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma aonde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, assim, já ficou ali feito. Então, agora eu faço 2 correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e vou no próximo picozinho que eu encontro, que é esse. Entro nele do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou voltar aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho nela um ponto baixíssimo. Agora, eu vou ter que fazer também aqui no próximo picô. Então, eu faço uma correntinha, que é a minha primeira correntinha. Entro lá no próximo picô, sempre do avesso pro lado direito, e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu vou voltar aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu primeiro picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já trabalhei o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, ficou desse jeito. Então, agora, aqui eu vou fazer só uma correntinha. Agora, eu pulo o ponto baixo, as 2 correntinhas, o ponto baixo, as outras 2 correntinhas, o ponto baixo, e vou aqui onde eu tenho as próximas 5 correntinhas, e vou trabalhar ali um ponto alto. Faço uma correntinha e vou aqui onde eu tenho o próximo picozinho, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou voltar aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Vou agora fazer aqui no próximo picô, então, eu faço uma correntinha. Essa é a minha primeira correntinha. Vou lá no próximo picô, entro nele do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu vou lá na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas minhas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, agora eu pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas
e trabalho um ponto baixo. Passo 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha e vou ali onde eu encontro o próximo picô, que é esse, entro nele sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha. Agora eu vou voltar aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora eu vou ter que fazer lá no outro picô, então eu faço uma correntinha, essa é a minha primeira correntinha. Agora entro lá no segundo picô, sempre do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou voltar aqui na minha primeira correntinha, que é aquela que fica depois do picô, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo e vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Passo 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos e chego aonde eu tenho as minhas correntinhas do meu ângulo, vou ali e trabalho um ponto alto. Passo uma correntinha e vou aqui no meu ângulo, onde eu tenho o meu próximo picô. Então, meu próximo picôzinho é esse. Então, eu vou entrar nele sempre do lado do avesso pro lado direito. E trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu volto aqui na primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto nas minhas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha e vou lá onde eu tenho o próximo picô, que é o segundo picô do meu ângulo. Entro nele do lado do avesso pro lado direito e trabalho um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha, que é aquela que fica depois do meu ponto alto, e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu já acabei de unir esse quadradinho nesse. Então, agora aqui eu vou continuar normalmente. Então, eu vou lá e faço 3 correntinhas. Vou lá na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou lá na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas correntinhas do meu ângulo e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu já acabei de fazer ali o meu ângulo. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos, vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu faço outras 3 correntinhas, faço a primeira, a segunda e a terceira. Vou aqui na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui nas 5 correntinhas, que é a mesma onde eu já tenho o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo.
2 correntinhas, pulo ponto baixo, vou nas próximas 5 correntinhas e faço um ponto alto. Então, assim, eu vou continuar trabalhando agora, normalmente, desse lado e desse, até acabar aqui a minha carreira. Depois, eu corto meu fio e arremato, porque assim, essa parte já está pronta. Eu já acabei de fazer o meu quadradinho, então, assim, os 4 já estão emendados. Eu também fiz esse, só que esse eu usei uma linha bem fina, então ele ficou assim, ficou bem menor. Com esse agora eu vou fazer um centro, então eu vou lá, vou trabalhar o meu centro, depois eu faço vocês verem. Eu já trabalhei o meu centro, ele ficou assim. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.